Muito bom dia, caros amigos, e portanto a questão que me traz aqui hoje é a seguinte: seja f de xy igual a x quadrado y ao quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado, se xy é diferente de 0, 0 e é igual a 0 quando xy é igual a 0, 0. A questão é esta: f é diferenciável em 0, 0. Ora bem, eu para resolver esta questão vou apelar à definição de diferenciabilidade num ponto. Então, seja f de R2 para R, isto são, portanto, uma função escalar, e diz-se que f é diferenciável num ponto AB se e só se o limite, quando hk tende para 0, 0, traço fração de f de a mais h, vírgula, b mais k, menos f de ab, menos df dx no ponto AB vezes h, menos df dy no ponto AB vezes k, sobre a raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado, se isto for igual a 0. Então, sendo assim e apelando à definição, o que eu vou fazer precisamente é então calcular, não é, o limite quando hk tende para 0, 0, traço fração, f, neste caso, de 0 mais h, vírgula, 0 mais k, menos f de 0, 0, de acordo com a definição, portanto, que foi postada, menos df dx, calculado esta derivada parcial no ponto 0, 0, vezes h, menos df dy no ponto 0, 0, k vezes k, e isto sobre a raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado. Ora, isto então, para calcularmos este limite, isto vai pressupor que eu determino o df dx no ponto 0, 0 e o df dy também no ponto 0, 0. Mas estes cálculos nem são difíceis. Isto aqui é um ponto muito especial, repara-se. Então, porque este ponto 0, 0, se andarmos um bocadinho numa vizinhança deste ponto 0, 0, quer dizer, no ponto 0, 0 a função tem valor 0. Numa vizinhança muito pequenininha, quer dizer, se andarmos um bocadinho, se tombarmos um bocadinho, já estamos na função. Então aqui, já estamos nesta função, quer dizer, na função x quadrado y quadrado sobre x quadrado mais y ao quadrado. E, portanto, o df dx, neste caso, o df dx, no ponto 0, 0, calcula-se pela definição, que nada mais é que o limite, não é? Quando o h tende para 0, do f de 0 mais h, vírgula 0, menos o f de 0, 0 sobre h. E estes cálculos são simples, vejamos. Então isto há de ser igual ao limite. Quando o h tende para 0, traço de fração. Aqui vamos obter, é fácil de ver, não é? f de h0, o que é que isto significa? Que vamos substituir o x por h e o y por 0. Olhemos bem para aqui. Vamos obter 0, não é? Porque iríamos ficar com h quadrado vezes 0, 0, sobre, estou a substituir, digamos, o x por h, o y por 0. Então, ficarei aqui com 0 sobre h quadrado, não é? Menos o f de 0, 0, que é 0. Tudo bem, menos 0 não vou colocar, sobre h. Ora, isto é o mesmo que ter limite, não é? Quando h tende para 0, e aqui vamos obter 0, se eu quiser, sobre h ao cubo. Há pessoas aqui, e às vezes sou confrontado nesse aspecto, que pensam que isto continua a ser uma indeterminação. Quer dizer, 0 sobre h ao cubo, porque quando h tende para 0 fica um 0 sobre 0. Não.
nós devemos sempre fazer as contas antes de calcular o limite. Repare-se que aqui o h está próximo de zero, é diferente de zero ainda. Portanto, vou ficar com zero sobre qualquer coisa. Este limite é zero. Tudo bem? Ora bem, então isto significa que este f de x no ponto 00 é precisamente igual a zero. Então agora o que eu tenho de fazer mesmo é apagar isto aqui, não é? Mantendo, digamos, a coerência com os outros vídeos. Vou apagar também aqui. E agora vou determinar, digamos, o df dy. E isto quer dizer no ponto 00. Que há de ser o limite. Vamos dizer agora quando k tende para zero, não é? Traço fração. F de 0, 0 mais k, menos o f de 0 sobre k. Estas contas são fáceis de fazer, penso eu. Isto há de ser igual ao limite. Quando k tende para 0, e agora vamos a tentar. F de 0k, o x agora é substituído por 0, o y por k. Então fico com 0, porque 0 vezes qualquer coisa dá 0 sobre, e aqui k ao quadrado, e aqui também k sobre k, porque o f de 0 é 0. Igualzinho ao anterior, portanto, sem dificuldade isto dá 0. Ora bem, tudo bem. Então, sendo assim, eu posso continuar, não é? Agora a calcular aqui este meu limite. Isto vai ser igual, então, não é? Igual, aqui para baixo, limite. Quando o hk tende para 00, não é? hk tende para 00. Ora bem, traço fração, talvez aqui. F de hk significa que o meu x é substituído por h, o y por k, ficarei com h quadrado, k quadrado, sobre h quadrado mais k quadrado, não é? Menos o f de 00, que é 0, menos o f de x calculado no ponto 0, que deu 0 vezes h, o que vai dar 0, menos df de y no ponto 00 deu-me 0, aqui digamos que vou obter 0 vezes k, não é? Também me deu 0, sobre a raiz quadrada, não é? De h quadrado mais k quadrado. Ora bem, tudo bem até aqui, isto há de ser igual, e portanto agora o que eu tenho de fazer aqui mesmo é cortar aqui um pouco disto, que é para continuar, portanto, as contas. Vou cortar aqui também. E agora aqui vou continuar, portanto, os meus cálculos, não é? Portanto, isto está de ser igual. Já agora, portanto, este bocadito aqui também. Já agora, então, isto está de ser igual, não é? E aqui a continuar. Está de ser igual ao limite. É fácil de calcular, este limite parece que não, talvez, mas é fácil. HK a tender para 00. Tender para 00. Ora bem, traço fração, repare-se, h quadrado, resume-se a isto, h quadrado, k quadrado, sobre h quadrado mais k quadrado, sobre a raiz quadrada, não é? De h quadrado mais k quadrado. Ora bem, isto é o mesmo que ter, então, igual, passo para aqui, igual, digamos, ao limite, talvez uma cor agora a branco para não confundir com o que está abaixo, quando hk tende para 00, não é? Uma questão de contas aqui, portanto, eu irei obter apenas h quadrado, k quadrado, sobre h quadrado mais k quadrado, não é? E isto que multiplica por raiz quadrada, não é? Raiz quadrada de h quadrado mais k quadrado. E então, repare-se no seguinte que é importante. Agora queremos calcular este limite.
Mas se estivermos muito bem atentos a isto, repare-se, isto que aqui está, eu posso escrever isto da seguinte maneira. E, portanto, vou aqui cortar, posso escrever isto da seguinte maneira. Cortando e mantendo, portanto, o que já foi feito. Eu posso escrever isto, não é? Da seguinte maneira, isto há de ser igual, agora aqui, igual ao limite, quando o HK tende para 0, 0, não é? Repare-se, eu vou colocar aqui o H isolado, ou o K também podia ser o K, vou colocar o H, assim, H, vezes H, novamente, sobre a raiz quadrada de H quadrado mais K quadrado, vezes, o que é que eu agora vou obter? Tenho H vezes H, já tenho H quadrado, agora K quadrado, não é? Sobre a raiz quadrada, não é? De H quadrado, não é? Mais K quadrado. Ora bem, tudo bem, portanto, tudo bem até aqui, não é? Tudo bem até aqui. E então agora, por um vídeo anterior, repare-se no seguinte, é que esta função que aqui está, não é? E portanto foi logo, penso eu, que no vídeo 1, esta função aqui é uma função limitada, FL. E esta função aqui também é uma função limitada. Ora bem, o produto de funções limitadas é uma função limitada. Então, temos aqui uma função limitada. E h, neste caso, é infinitésimo. Portanto, não é? Isto, se é, digamos, o limite do infinitésimo por uma função limitada, isto ainda é um infinitésimo, pelo que este limite é, obviamente, não é? Igual a 0. Tudo bem até aqui. É igual a 0. Também podemos ter pensado da seguinte maneira. Nós tínhamos aqui o produto do infinitésimo, que era h, por esta primeira função limitada. E isto é um infinitésimo, não é? Então, depois ficaríamos novamente com o infinitésimo vezes uma função limitada. E, portanto, o limite daria 0. O que é que isto quer dizer? Como o limite me deu 0, de acordo com a definição, não é, de função diferenciável num ponto, como o limite me deu 0, então a função dada, não é, é diferenciável em 0, 0. É diferenciável em 0, 0. É diferenciável em 0, 0. E o que é que isso, portanto, significa? Quais são as consequências de termos uma função que é diferenciável, não é? Num ponto AB, digamos. Num ponto AB. Quais são as consequências? Ora bem, as consequências são estas, não é? Teorema. Se f de xy é diferenciável num ponto AB, então f de xy é contínua em P. Este ponto AB era um ponto P, digamos. Então, repetindo, teorema. Se f de xy é diferenciável em P de coordenadas AB, então, a linha A, f de xy é contínua em P. A linha B, f de xy admite derivadas parciais de primeira ordem em P. Agora, da lógica, entendendo um pouco de lógica, se tivermos uma implicação A implica B, isto é equivalente a dizer que não B implica não A. Então, qual é o nosso A aqui? O nosso A aqui é f é diferenciável em P de coordenadas AB. Então, que é o implica, então, f de xy é contínuo em P e f de xy admite derivadas parciais de primeira ordem em P. Então, isto é equivalente a dizer não B implica não A, ou seja, a negação aqui do consequente quer dizer, se f de xy não é contínuo em P, ou, não é? F de xy não admite derivadas parciais de primeira ordem em P, não admite, basta uma, não é? Se pelo menos uma não existe, então f de xy não é diferenciável em P. Ora bem, então, claro, escrevi então isto. Este teorema é uma condição necessária de diferenciabilidade em P.
pelo que, se alguma das conclusões do teorema, as conclusões são estas, A e B, não for verificada, a função f de xy não é diferenciável em P. Isto é, se f de xy não for contínua em P, então f não é diferenciável em P, e se não existir pelo menos uma das derivadas parciais em P, então f não é diferenciável. Isto quer dizer o seguinte, que por vezes, não é, uma pessoa se pode esquivar a utilizar, digamos, esta definição, não é, diferenciabilidade, que pode ser, digamos, uma coisa, um limite, talvez, que se possa dizer que normalmente se diz assim, um grande comboio, vá lá. E então, isso acontece quando? Acontece quando tivermos a consciência que a nossa função não é contínua num ponto P, ou que não existe pelo menos uma das derivadas parciais. Podemos logo concluir, não é? Podemos logo concluir que a função dada não é diferenciável. Neste caso era diferenciável e, portanto, se era diferenciável, ela é contínua. E reparem que esta função vai mesmo ser contínua em 0, 0. Quando é que uma função é contínua? Quando o limite, não é? O limite de f de xy, não é? F de xy, neste caso, quando o xy tende para 0, 0, não é? Tende para 0, 0, neste caso, se for igual ao f de 0, 0, que é 0, não é? Este f de 0, 0 até é igual a 0. Então, mas este limite é muito simples de calcular, não é? Porque é o limite, não é? Quando xy, não é? Tende para 0, 0, não é? 0, 0, de traço de fração, x quadrado, y quadrado, que eu aqui, digamos, até já vou dar uma outra forma que, digamos, a outra forma que eu vou dar é esta. Eu, na vez de continuar assim, eu vou precisamente tirar daqui este x quadrado, estão a ver? Vou cortar, tirar também aqui. Vou cortar e vou colocá-lo, digamos, cortar aqui um pouco, talvez, aqui do traço de fração, e vou colocar o x quadrado precisamente aqui, não é? Porque agora tenho aqui, digamos, um infinitésimo, estão a ver, e tenho aqui uma função limitada. E o produto do infinitésimo por uma função limitada é infinitésimo, pelo que este limite dá 0. Será 0, isto é igual ao f de 0, 0, como o limite é igual à imagem, então, digamos que a função é contínua no ponto 0, 0, assim como tem derivadas parciais no ponto 0, 0. Agora também quero fazer notar o seguinte, é que há uma condição suficiente de diferenciabilidade num ponto, digamos. E qual é essa condição suficiente? Nós vimos uma condição necessária. A condição necessária diz o seguinte: se f é diferenciável, então, estão a ver? Então o quê? Se f é diferenciável em P, então f é contínuo em P, existem as derivadas parciais em P. Agora, há uma condição, digamos que é uma condição suficiente, quer dizer, qualquer coisa que implica a diferenciabilidade em P, e é este teorema. Se f de xy admite derivadas parciais de primeira ordem contínuas em P, então f é diferenciável em P. Isto obrigar-nos-ia, não é, a determinar as funções derivadas parciais, o de f de x, de f de y, não é, como funções, e depois estudar o limite para um determinado ponto dessas derivadas parciais que serão funções. Ora bem, isso será visto talvez depois num próximo vídeo. Agora, imagine-se o seguinte, que é isto que eu também queria fazer a referência. Imagine-se que temos esta função agora aqui. Esta função, que agora estão a ver aqui, e portanto que eu agora vou escrever aqui, que é f de xy, não é? F de xy igual a x menos y sobre módulo de x mais módulo de y, e isto acontece, módulo de y aqui, isto acontece quando xy é diferente de 0, 0. E é igual a 0 quando xy é igual a 0, 0. Estão a ver?
e então o que eu quero é ver se esta função é contínua no ponto 0, 0. Então para isso eu vou calcular o limite, não é? Vou calcular o limite, não é, de f de xy quando xy tende para 0, 0. Ora bem, se este limite não existir, a função já não é contínua, porque para ser contínua o limite tem que existir e tem que ser igual à imagem, quer dizer, este limite terá que ser igual a 0. Então, vamos calcular o limite, vamos calcular este limite e vamos desconfiar que este limite não existe. E, portanto, eu vou determinar os limites iterados. O limite, quer dizer, quando x tende para 0, e agora aqui o limite quando o y tende para 0, de x menos y sobre módulo de x mais módulo de y. Tudo bem. Quando o y tende para 0, eu vou obter precisamente o limite, repare-se, aqui y é substituído por 0, ficarei aqui com x menos 0, módulo de x mais 0, ou seja, limite, quando x tende a 0, de x sobre o módulo de x, certo? E agora aqui há duas coisas, eu posso fazer o limite quando x tende para 0 mais, não é? E quando x tende para 0 mais, isto porquê? Porque o módulo de x, repare-se, é igual a x quando x é maior ou igual que 0. E é igual a menos x quando x é menor que 0. Então, quando x tende para 0 mais, dado que x é um bocadinho maior que 0, vou obter x sobre x, não é? X sobre x. E este limite está a 1. Ora, o limite, não é? Quando x tende para 0 menos, não é? Vai-me dar quanto? Então entro aqui com menos x, o que dá x menos x, o que dá menos 1. Quer dizer, este limite não existe já. Não existe. Então até já escuso de calcular o outro, mas quer dizer este, que também não iria existir, não é? Este limite seria o limite, agora, não quando x tende para 0, mas sim quando y tende para 0. Do limite, estão a ver? Quando x tende para 0, não é? De quê? De x menos y sobre módulo de x, não é? Mais módulo de y. E chegaríamos à conclusão que este limite também não existe. Ora bem, então, digamos, como estes limites iterados são diferentes, isto quer dizer que este limite aqui de f de xy, quando xy tende para 0, 0, não existe. Pelo que a função, esta função dada, não é contínua no ponto 0, 0. Então, se não é contínua, não é diferenciável. De acordo, não é? Mais uma vez, com aquilo que vimos aqui, portanto, e que eu escrevi aqui, se f de xy não for contínuo em P, então f não é diferenciável em P. Então, caros amigos, muito obrigado por terem, portanto, assistido a este vídeo. A todos um ótimo dia e até à próxima. Muito bom dia.